Colocar mais um cara nessa conversa aqui, mais uma voz nesse papo, o jornalista, advogado, deputado federal e colunista do Central 98, o cargo mais importante dele, Marcelo Aro. Bom dia, Marcelo Aro, bom dia, bem-vindo ao Central mais uma vez. Meu filho, Brasília acordou pegando fogo nesse feriado, hein? Bom dia, Lucas, bom dia, João, bom dia, Paulo. Uma alegria estar aqui na Central 98, sem sombra de dúvidas, de fato, hoje o principal ofício aí que eu tenho é ser colunista da 98 FM, viu, Lucas? Bem lembrado por você aí. Mas, de fato, aqui o dia acordou muito tenso, sobretudo por essa decisão do STF, viu, Lucas? Para a gente, agora, fica a dúvida se o plenário da Câmara vai votar ou não a questão da cassação do mandato do Daniel Silveira. Existe interpretação aí para os dois lados. Há quem entenda que a cassação ela deve ser imediata, porque é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e há quem defenda que não, que agora o plenário da Câmara deve referendar ou não essa decisão do STF. Então nós estamos esperando aí a decisão do presidente Arthur Lira para ver o que será feito e se o plenário da Câmara vai pronunciar ou não. Foi uma sentença pesada do STF, onde condenou o Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão, a perda de mandato, a inegibilidade, ou seja, ele não pode ser candidato nas próximas eleições. Então foi uma votação forte, contundente e com maioria ampla do STF. Apesar dos apelos do presidente Bolsonaro, nem o André Mendonça votou pela absolvição do Daniel Silveira. O único ministro que votou pela absolvição foi o Cássio, né? Os demais acompanharam o relator e o André Mendonça divergiu no tempo da condenação, né? Enquanto a maioria do STF quis 8 anos e 9 meses, ele preferiu uma pena mais branda, mas também votou pela condenação do Daniel Silveira. Então, um placar extenso e nem 100% dos indicados do Bolsonaro acompanharam aí o apelo que ele tinha feito. Eu não sei se você acompanhou o que eu disse aqui na abertura do Central, vou repetir rapidamente, eu sou contrário, absolutamente contrário a se usar a Corte Suprema do país para se proibir opinião. E acho que o voto do ministro André Mendonça, ele vai muito próximo daquilo que prevê a legislação em casos de incitação, agressão verbal, que foi o que cometeu o deputado Daniel Silveira. Eu tenho muito medo, e repito, nesse momento, tenho muito medo dessa decisão do Supremo, porque eu que emito opinião, a partir de agora, acho que estou correndo risco. Mas eu queria te perguntar o seguinte, Aro. No caso do deputado Paulo Feijó, Rodrigo Maia levou a questão ao Supremo. O Supremo, naquela oportunidade, havia decidido anteriormente pela perda do mandato num placar muito apertado, 4 votos contrários à perda imediata do mandato. O ministro Barroso arquivou aquele pedido de Rodrigo Maia na semana passada. E agora, o presidente Arthur Lira, de maneira até muito hábil, provocou a discussão em cima do caso Paulo Feijó. Você acha que há a possibilidade, no seu entendimento, na sua sensibilidade, na conversa aí dos corredores na Câmara dos Deputados, você acha que há a possibilidade do Supremo reverter a decisão e passar a decisão da cassação do mandato, ou da perda de mandato, da perda de mandato e da ineligibilidade para a Câmara dos Deputados? Seria o correto a se fazer, né, Paulo? A definição, na minha opinião, de cassação de mandato, ela é da Câmara dos Deputados, porque mandato é algo outorgado pela população, né? Então, é temerário você colocar o Poder Judiciário para tomar essa decisão e outro poder para tomar essa decisão. Então, no meu entendimento, deveria essa decisão final ser do parlamento. Acho sim que há essa possibilidade, mas agora tudo depende das conversas do presidente Arthur Lira com ministros do STF e a decisão final dele. A Câmara Federal é uma casa 100% presidencialista e essa decisão passa, né, pelo Arthur Lira, se ele vai bater a mão na mesa, se ele vai ser mais pulso firme ou não. Então, são cenas dos próximos capítulos. O Arthur ainda não disse para as pessoas mais próximas ligadas
a ele qual será a sua postura em relação ao caso Daniel Silveira. E, Paulo, se ainda me permite aqui extrapolar um pouco mais, eu acho que essa discussão sobre liberdade de expressão, ela é uma discussão bem mais profunda. Eu terminei o meu mestrado agora, e o meu mestrado ele trata sobre essa questão de até onde vai o limite da liberdade de expressão, né? E o que é liberdade de expressão e o que é crime, porque a gente não pode confundir crime com liberdade de expressão. Então, é algo muito sensível e que o STF, neste momento, passa a mudar o seu entendimento. Porque o entendimento do STF, até então, era 100% pró-liberdade de expressão, né? Tudo era calçado como um escudo de liberdade de expressão. E agora, nessa nova decisão, abre margem para debater uma série de outros processos para saber se, de fato, as pessoas estão usando da sua liberdade de expressão ou estão ancorando num direito da liberdade de expressão para cometer outros delitos. Então, abre-se essa discussão no nosso país, uma discussão interessante, mas que vai representar aí uma tendência ou vai representar uma mudança em várias outras discussões de mérito que estão lá no STF. É muito interessante essa discussão, porque eu até citei aqui Márcio Moreira Alves, no início do processo da ditadura, no início da implantação da ditadura militar no país, foi caçado por emitir opinião. E naquela oportunidade, os setores mais progressistas se manifestaram absolutamente contrários àquilo que foi como ato de cassação do deputado Márcio Moreira Alves. Inclusive, aquele ato gerou o ato institucional número 5, o famoso AI-5, que de peso muito grande no impedimento da liberdade de expressão no país. E agora nós estamos vivendo a mesma coisa, na minha opinião, Aro. A gente está vivendo a mesma coisa. Nós estamos correndo o risco de sermos julgados por emitir opinião. E outra coisa, vou repetir, eu não tenho nenhuma simpatia por esse senhor Daniel Silveira. Acho que ele, inclusive, tem incontinência verbal, tem atitudes que são despropositadas para um parlamentar, mas você não pode pegar uma ameaça de agressão, uma incitação a qualquer ato e transformar isso num crime que tem 8 anos e 9 meses de reclusão. Porque você está penalizando aí a opinião. É a insatisfação sobre a opinião manifestada pelo relator Alexandre de Moraes. Então, é preciso a gente discutir isso agora. Eu tenho muito medo, Marcelo, muito medo mesmo de que a gente esteja entrando num processo às avessas. Num processo de punir a opinião às avessas, disfarçado de maneira legal de fazê-lo. É isso aí, Paulo. Eu acredito que aí volta um pouco ao filósofo Sócrates aqui, né? A virtude, ela está no meio termo. A virtude está no meio termo. Nós precisamos, Paulo, eu acho que sem sombra de dúvidas é muito temerário, você tem razão, ainda mais nós que somos jornalistas, nós temos um medo, e o medo nosso não é à toa, né? É um medo que tem pertinência, porque já vivenciamos isso na história, onde nós temos medo que nossas opiniões sejam censuradas, onde a gente tem medo, né, que a gente possa pagar pela opinião que nós emitimos. Isso, de fato, não é saudável para a democracia, nós temos sempre que defender essa liberdade de emitir opiniões. O deputado Daniel Silveira, instituído no seu cargo de deputado federal, obviamente ele também tem constitucionalmente direitos de emitir sua opinião. Está lá no artigo 53 da Constituição, que ele não pode ser condenado enfim, que ninguém pode questionar quaisquer opinião emitida pelo parlamentar. Isso entra ali na questão da imunidade material e formal do parlamentar. Quanto a isso, Paulo, de fato nós precisamos lutar e precisamos sim ficar atento, porque, como você disse, o seu medo, Paulo, é que isso abra a porteira, né? E que a partir disso comece a ter decisões ali do STF que nos proíba de emitir a nossa opinião. Porém, por um outro lado, Paulo, nós temos que entender o que é emitir opinião e o que é cometer crime. Quando um parlamentar, e aí eu quero extrapolar a questão do Daniel Silveira, mas se eu, enquanto parlamentar, Paulo,
eu vou na tribuna e eu falo assim, olha, pessoal, tem que pegar o Paulo Leite lá em Belo Horizonte, tem que dar porrada nele, tem que ir lá na casa dele, tem que fazer isso, isso e aquilo. Se eu começo a ir para incitação de crime, falar para te matar, para te bater, e etc., e aquilo, e aquela minha fala, ela tem um poder de fato de que isso comece a acontecer, como por exemplo aconteceu na Ucrânia, né, onde antes da guerra aí, as pessoas estavam pegando agentes públicos, batendo, jogando na lixeira. Então, assim, nós temos que tomar um cuidado para que essa nossa opinião não seja um escudo para a gente cometer crimes. Então, eu acho que a linha é tênue, você tem razão, temos sim que tomar cuidado, não podemos virar avessas agora, mas nós temos que chegar no meio termo. Nós temos que ter a liberdade de expressão, mas nós não podemos usar a liberdade de expressão como um escudo para cometer crimes. Não podemos. Paulo, quantas coisas a gente até já conversou fora do ar, eu e você, quantas pessoas usam de jornais, de tabloides, de veículos de imprensa para caluniar, para difamar, para manchar a honra das pessoas, para estragar a vida das pessoas, para fazer uma pessoa perder a eleição com fatos mentirosos. Então, assim, nós temos sim que também tomar cuidado com esse leque da liberdade de expressão, porque, infelizmente, no nosso país, com o condão desse direito, muitas pessoas têm feito mal e têm cometido crimes. Marcelo, só para finalizar, e a gente teria um debate muito longo para fazer sobre esse aspecto, eu concordo com você, a gente tem que tomar cuidado sim, mas o meu medo é que a gente transforme agressão verbal, que nem física foi, e para isso há sim uma determinação legal, na justiça, na lei prevê crime, o crime de agressão está previsto, e ele tem que ser julgado por um crime de agressão. E nesse caso, se você for pegar o texto da lei, você teria aí mais ou menos próximo ao que foi a decisão de André Mendonça, de entre 1 ano, 2 anos, mais ou menos próximo do que foi a decisão de André Mendonça. O grande problema é que transformou-se aquilo que é incitação à agressão, crimes previstos, inclusive. Eu não estou dizendo que ele não tenha sido, não tenha praticado crime. Eu tenho certeza, por observar o que ele fez, que ele praticou crime. A minha questão é, o aumento da pena se deveu à emissão de opinião, à sensibilidade do ouvido de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E nisso aí é que eu vou ainda me apegar a discutir. Eu acho que nós não podemos estar sujeitos a essa sensibilidade do ouvido de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Paulo, e quero aqui, de maneira muito tranquila, me colocar ao seu lado nessa opinião, porque eu concordo com você. Inclusive, eu abri aqui a coluna falando que foi uma pena muito dura do STF. Quando você condena um parlamentar, apesar de eu não concordar com a atitude dele, apesar de eu achar que de fato ele cometeu crime, mas uma condenação de 8 anos e 9 meses, inexigibilidade e cassação do mandato, eu acho que é uma pena muito dura diante do que ele cometeu. Eu comungo da sua opinião. Eu também, de fato, acho que houve um exagero do STF. Houve, sim, Paulo, um corporativismo do STF, né, em relação a essa condenação. Acho que o STF jogou politicamente do tipo assim, não mexem comigo não, porque eu tô aqui e se vier para cima de mim, eu vou fazer isso mesmo. Acho que sabe aquela porrada que quer que seja exemplo para os demais? Eu acho que o STF fez isso, não concordo com uma pena tão alta, mas ao mesmo tempo, Paulo, eu também, assim como você disse aí, eu não tenho dúvida que houve ali crime por parte do Daniel Silveira. Não está certo o que ele falou, ele incitou a violência, bater em ministro, em agredir, matar, né, enrolar a cabeça. Então, assim, ele extrapolou em muito a sua imunidade parlamentar, ele extrapolou em muito a liberdade de expressão, e nós temos que começar a colocar limites a essa questão de quando a pessoa extrapola a liberdade de expressão para cometer crimes. E aí é o que eu volto a falar. A virtude está no meio do caminho, né? No meio termo ali. Acho que a pena foi muito grande, mas que o STF precisava dar uma resposta ao que aconteceu, precisava. Marcelo Aro conversando com a gente hoje, muita coisa para tratar com o Marcelo, mas o tempo é curto e o caso Daniel Silveira de fato aí tomou conta, está tomando conta das manchetes em todo o Brasil. A gente tinha que tratar com maior amplitude esse tema. Marcelo, semana que vem eu quero que você fale pra gente dos temas que ficaram na pendura aqui, viu? Mas até lá,
já tem caminho para a galera conversar com você, não tem não? Tem sim, Lucas. Quero aqui agradecer mais uma vez a participação, sempre uma discussão em alto nível. Para finalizar a questão aí do Daniel Silveira, agora, essa discussão provavelmente passa pela Câmara Federal, então nós vamos ter outras oportunidades para debater o assunto aqui na Central 98. Vão ficar outros temas aí para a semana que vem, e aqui só en passant, viu, Lucas, para que o nosso ouvinte tenha conhecimento, né? Foi decretado o fim do decreto ali de emergência sanitária no Brasil em relação à Covid-19. Isso muda um pouco a questão da Covid-19 no Brasil, ou seja, era o ato que estava na mão do governo federal de fazer para decretar esse fim aí da emergência sanitária. Mais do que isso, o governo federal não pode fazer. Então é um passo muito grande. E aí abre-se uma discussão, né, Lucas? E aí eu acho que vocês na 98 vão discutir isso. Até quando nós vamos ficar usando máscara em Belo Horizonte? Sim. Pelo amor de Deus, está na hora de deixar aí máscara, na minha opinião, usa máscara quem quer. Quem não quer, já vamos liberar logo. Fica esse meu apelo. Tem a questão da renúncia do Arthur Duval, que também movimentou aqui Brasília, né, renunciou ao seu mandato de deputado estadual, e as eleições presidenciais que estão a todo vapor. Então, quem quiser saber mais sobre esses temas, quiser conversar, eu convido a me seguir lá nas mídias sociais. Você está aí, ó, dentro do seu carro agora, parou no sinal, está parado. Pega seu celular, adiciona aí, @Marcelo Aro, @Marcelo Aro. Me adiciona, me manda uma mensagem. Vamos conversar através das mídias sociais, vamos fazer política, vamos debater sobre esses temas e tantos outros. Então fica o convite, Instagram, Twitter, Facebook, @Marcelo Aro. Te espero lá. E quinta-feira, Lucas, eu estou de volta, se Deus quiser, aqui na Central 98. Um abraço aí para o João, um abraço para o meu querido Paulo Leite, grande jornalista, e a Carol, nós estamos acompanhando pelo Instagram, viu? Que vida boa. Não volta nunca mais, meu filho. Tranquila, lá com o marido dela, curtindo, tomando uma cervejinha, curtindo praia. Ô inveja, viu, senhor? Isso aí não volta nunca mais. O Marcelo, por sua vez, semana que vem, tá de volta aqui no Central 98. Marcelo Aro, nosso colunista, trazendo os bastidores da política, tudo o que acontece em Brasília, você fica sabendo aqui primeiro na sua Rede 98.